do nazireado. 3 coisas o nazireu não podia fazer. Ele não podia jamais beber bebida forte, beber bebida alcoólica. Ele nunca poderia fazer isso. Ele não poderia tocar em coisas mortas. Por exemplo, se morresse um parente próximo dele, ele não podia tocar naquele parente morto, porque era uma coisa impura. E a terceira coisa que o nazireu nunca podia fazer era cortar os seus cabelos. O cabelo de um nazireu tinha que crescer e ele não podia nem sequer aparar as pontas do cabelo. Era alguma coisa estranha, verdade, mas eram exigências que Deus fazia para que aquela pessoa pudesse demonstrar através daquilo que ele era separado por Deus e para Deus, para um propósito muito especial. E Sansão, cumprindo essas 3 exigências, ele possuía uma força. Essa força que era fora do comum. Diz que certa vez Sansão, ele pegou um leão e ele rasgou o leão da boca até embaixo. Ele rasgou assim, de alto a baixo, abriu totalmente o leão. Talvez vocês sabem que um leão, ele muitas vezes ele tem um comprimento que pode ir daqui até a metade desse salão. É um bicho enorme. Ele rasgou o leão de alto a baixo. Era uma força sobrenatural. E Sansão ia crescendo e adquirindo sabedoria. Além de forte, ele era sábio. Ele ia se destacando naquela missão que Deus havia dado a ele. E ele ia indo muito bem, muito bem. O capítulo que nós lemos, o capítulo 13, fala do seu nascimento. E o capítulo seguinte, o capítulo 14, Sansão, já como homem, ele está descendo até Tímina, que era uma cidade, e ali diz que ele viu uma mulher do povo filisteu. E quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe, e quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. E algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. E quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. E quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa, durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar-me o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar?
Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta, nem a meu pai e a minha mãe expliquei o enigma. Respondeu ele: por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela por sua vez revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Muito bem, nós vemos aqui a trajetória de Sansão. Nós lemos no capítulo 13, o último versículo do capítulo 13, fala exatamente o seguinte: e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Zorá e Estaol, duas cidades. Vamos dizer que aquelas duas cidades, Zorá e Estaol, era a rota normal de Sansão. Era o caminho que ele deveria estar, o caminho onde ele deveria andar, aonde o Espírito do Senhor se apossava dele. Era o seu normal. Mas o capítulo 14 inicia dizendo que um dia ele saiu daquela rota, ele saiu de entre aquelas duas cidades e foi para outra cidade chamada Tímina. E ali, exatamente ali, começa a queda, o declínio de Sansão. Porque descendo a Tímina, ele encontra uma mulher. E aquela mulher não era uma mulher do seu povo, era uma mulher que tinha costumes diferentes, era uma mulher do povo filisteu. E geralmente os filisteus adoravam outros deuses. Os filisteus adoravam seus ídolos. Os filisteus não tinham nada a ver com o Deus de Israel. Quando a Bíblia fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, que nós nunca devemos nos prender em julgo desigual com os infiéis, a Bíblia tem toda a razão. Jugo é aquela coisa que se coloca nas costas do boi para ele puxar o arado. E geralmente se colocam dois bois de mesmo porte, mesmo tamanho, mesma força, para que juntos eles possam puxar o arado com a força equilibrada. E quando se coloca um jugo desigual, ou seja, sobre um boi mais forte, outro boi mais fraco, ou sobre um boi maior, outro boi menor, não vai dar certo, a coisa não vai caminhar como deveria. Por isso que a Bíblia orienta: não se põe em julgo desigual com os infiéis. Ou seja, qualquer sociedade, qualquer união tem que ser entre pessoas que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo pensamento, os mesmos ideais, os mesmos objetivos. Jovem, você que aqui está, moço, moça, pense bem nisso. Casamento sob a bênção de Deus, só com pessoas da mesma fé, só com pessoas que compartilhem a sua mesma fé, o seu mesmo pensamento, têm os mesmos objetivos, porque depois lá na frente não dará certo. Como não deu certo com Sansão? Ele se uniu com aquela mulher dos filisteus, e aquela mulher foi um laço na vida dele. Nós vemos que no final do capítulo 14, ela inclusive foi tirada de Sansão e dada a um amigo dele.
Ela se deixou levar pela conversa dos moços do seu povo e acabou induzindo Sansão a declarar o resultado, a resposta do enigma que ele havia proposto. Mas o pior não está aí. O pior se encontra naquilo que aconteceu com Sansão no caminho para essa cidade, andando por aquela rota que não era a sua rota normal. Quando nós saímos da vontade de Deus para a nossa vida, aí está o perigo. Vamos encontrar coisas que muitas vezes irão nos afastar da vontade de Deus, vão tirar-nos da presença de Deus na nossa vida, vão nos afastar do propósito que Ele determinou para nós. Os 3 propósitos na vida de Sansão, as 3 coisas que ele não deveria fazer, quais eram mesmo? Em primeiro lugar, não tocar coisas mortas. Segundo lugar, não beber bebida alcoólica. Em terceiro lugar, não passar navalha sobre a sua cabeça, ou não cortar os seus cabelos. Sansão, naquele caminho, a palavra de Deus que nós lemos exatamente no versículo 5, diz que Sansão foi para Tímina com seu pai, e quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte, rugindo, veio na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Detalhe, ele sem nada nas mãos. Matar um leão já é difícil, com arma, uma espada, uma faca já é difícil, mas sem nada na mão, olha a força que esse homem tinha, hein? Sem nada na mão, pensou? Rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe que fizeram. Versículo 8 diz que algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Quando o leão estava morto lá à beira do caminho, abelhas resolveram fazer enxame do cadáver do leão morto. Mel de cadáver de leão. Será que gosto tinha isso? E olha aí o detalhe, era uma coisa morta. Sansão não poderia tocar coisas mortas. E ele resolveu pegar aquela colmeia de abelha, aquele favo de mel do meio do cadáver do leão, e saiu comendo mel e levou para casa, deu para o pai, deu para a mãe. Ou seja, ele se contaminou com coisas mortas, e além de se contaminar, ainda levou contaminação para a sua casa, para os seus pais. Olha só, parecia ser uma coisa sem importância. Que mal tem? O mel é saudável, né? O mel faz bem para a saúde. Desde antigamente, os antigos já descobriram isso, que o mel tinha propriedades alimentícias, propriedades medicinais, e era muito bom. Só que um fim não justifica o meio. Sansão, ele nunca poderia ter desobedecido a ordem e o mandamento do Senhor, que era não tocar em coisas impuras. Além dele tocar, ainda comeu coisas impuras. Ele nunca deveria ter feito isso. Aquilo não lhe tirou as suas forças, mas era um processo que se iniciava. Guardem bem isso. A nossa queda espiritual nunca acontece de repente, mas ela vai acontecendo gradativamente, aos poucos. Aquele foi o primeiro passo para a queda de Sansão, uma desobediência, um ato impensado, uma contaminação. Levou a contaminação para a casa dos seus pais. Ele já não estava enquadrado dentro daquela palavra que o Senhor havia lhe dado. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Um mal leva a outro mal.
Sansão havia dado o primeiro passo. Daí para queda era uma questão de tempo. Partindo para o capítulo de número 15, nós lemos o seguinte: algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. É aquela mulher que havia sido dada ao amigo dele. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com esta no lugar da irmã. Sansão lhe disse: desta vez ninguém poderá me culpar quando acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas, olha a força do homem, 300 raposas, e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Bem que naquele tempo não existia Ibama. Se existisse o Ibama, Sansão seria preso. Olha que maldade. Capturou 300 raposas, as amarrou aos pares pela cauda, e depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas, soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus, e assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram, queimaram a mulher e a seu pai. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade, fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e acamparam espalhados pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão? Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles, não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. E quando iam chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro deles aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada, com ela matou 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo essa fonte foi chamada En-Hacoré, e ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Olha, a força de Sansão continuava. Ele ainda era um homem que conduzia Israel à vitória. Ele conduziu Israel durante 20 anos. Diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Sansão foi um homem que começou bem, mas terminou mal. Muitos na Bíblia começaram mal, mas terminaram bem. No decorrer das suas vidas, se arrependeram dos seus erros,
tiveram restaurações, melhoraram, mudaram e terminaram bem. Mas o caso de Sansão foi diferente. Ele começou bem, de repente foi declinando e acabou mal. A partir do capítulo de número 16, nós lemos o triste relato do declínio final de Sansão. Diz o capítulo 16 que Sansão certa vez foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local, ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os 2 batentes, e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas em seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba, mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono, arrancou a lançadeira e o tear, junto com os fios de tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que me fez de boba e não me contou o segredo da sua força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo: jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais dessa vez, porque ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar num moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo,
Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon, e para festejar comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Triste o fim de Sansão. Começou com passo errado, foi declinando até a sua decadência total. E aquilo que Sansão não poderia fazer, contar o segredo da sua força e deixar que eles tirassem aquilo que era a sua força, ele fez. Satanás, ele quer descobrir qual o segredo da nossa força. Por que nós somos fortes? Por que nós não sucumbimos diante dele? Por que nós não cedemos às suas tentações? Por que nós não cedemos à atração do mundo? Por que nós continuamos na presença de Deus? Satanás quer descobrir o segredo da nossa força. E o segredo da nossa força, como era o segredo de Sansão, está na consagração a Deus. Ou seja, nós nos separamos do mundo, nos separamos das coisas mortas, das coisas impuras. Nós não seguimos o costume do mundo. Nós somos separados para Deus, diferentes do mundo. E nisso está a nossa força. Se fôssemos iguais ao mundo, não teríamos a força de Deus sobre nós. Satanás, ele fica iradíssimo com isso. Ele quer nos derrotar, quer nos derrubar, mas há uma força em nós que é maior do que todas as legiões de demônios juntas, sabia? Você, com o Espírito de Deus sobre você, nós, com a força de Deus na nossa vida, nós podemos derrotar todos os demônios juntos. Todos os demônios do mundo. Porque o Espírito de Deus que está em nós é mais forte do que eles. Sabia disso? E Satanás, ele quer fazer de tudo para tirar essa nossa força. Ele quer fazer de tudo para nos derrotar. Olha, eu já perdi a conta de quantos confrontos eu tive com o demônio. Pessoas possessas, endemoniadas, de todo tipo. Homens, mulheres, crianças, todo quanto é tipo. Pessoas endemoniadas. Com demônio, comigo, com legião que é 6.000. Em todos esses confrontos, as batalhas, eu nunca vi o demônio levar vantagem sobre Jesus. Porque nós levamos o nome de Jesus. Eu nunca vi um demônio derrotar o nome de Jesus numa batalha. Ele sai, às vezes dá trabalho, às vezes leva horas, mas acaba ele sendo vencido. E Satanás, ele quer fazer de tudo para que nós percamos a nossa força. Ele tenta de todas as formas descobrir o nosso segredo. Ele sabe o nosso segredo.
Ele sabe no que consiste a nossa força. Ele quer fazer de tudo para que nós entreguemos a nossa consagração a Deus, a nossa devoção a Deus, a Ele. Ele quer fazer de tudo para que nós venhamos nos misturar com as coisas mortas, com as coisas impuras, seguirmos os costumes do mundo que não condizem com a nossa devoção a Deus. Ele quer que nós nos enfraqueçamos, porque enquanto nós nos enfraquecemos, nós dormimos, Ele vem e nos aprisiona, como aprisionou a Sansão. Enquanto ele dormia, Sansão dormiu, ele não poderia dormir. Ele dormiu, teve os seus cabelos cortados, e simbolicamente era a sua força. Mas a força Sansão já estava perdendo, ele já havia perdido por não fazer a vontade de Deus, por sair fora da vontade de Deus, se contaminar e fazer as coisas que ele não deveria fazer. Ele não deveria se contaminar com coisas mortas, coisas impuras. Ele não deveria se misturar com aquela prostituta. Ele não deveria fazer o que ele fez. E ele estava brincando, acabou dormindo, tendo seus cabelos cortados, perdeu a sua força, se tornou um escravo, um brinquedo na mão dos filisteus, teve seus 2 olhos vazados, ficou cego. E agora, de um homem ensolarado, um homem cheio de força, o juiz, o poderoso líder, ele se torna um brinquedo nas mãos dos filisteus, um escravo e cego. Todos zombavam dele. Mais de 3.000 pessoas dentro do palácio. Sansão agora sem as suas forças. Ele clama a Deus e diz: olha Deus, dá-me força só mais essa vez, para que eu possa vingar desses filisteus. E diz que ele, agarrado às 2 colunas centrais daquele templo, era o templo do deus Agom, o ídolo dos filisteus. Eles estavam triunfando sobre o povo de Deus, mas Deus nunca deixa de nos ouvir quando nós clamamos a Ele, seja qual for a nossa situação, ainda que estejamos caídos, ainda que nós estejamos na pior situação. Se eu clamar a Deus, Deus me ouvirá. Se nós clamarmos a Deus, Ele nos atende. Ele tem misericórdia e se compadece, porque as misericórdias do Senhor nunca acabam. E a misericórdia, Deus teve misericórdia de Sansão. Ele clamou a Deus, Deus ouviu o seu clamor, concedeu-lhe forças mais uma vez, pela última vez. E ele, apoiado às 2 colunas do templo, ele derruba aquelas 2 colunas, o templo cai e mata todas as pessoas que estavam ali. E a Bíblia diz que foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte do que em toda a sua vida. Mas, infelizmente, Sansão teve esse fim triste. E a lição que fica para nós é: como Sansão, nós fomos criados por uma missão, nascemos por uma missão, e a nossa vida só tem sentido enquanto nós estamos cumprindo essa missão. Fora da vontade de Deus, a nossa vida não tem sentido. Fora da vontade de Deus, da missão para a qual Deus nos chamou, corremos também o mesmo risco de morrermos, porque não teremos outra serventia. E para nós não sairmos fora do projeto de Deus para nós, da missão para a qual Ele nos destinou, temos que manter-nos consagrados a Ele, separados do mundo para Ele, deixando as coisas que agradam ao diabo e fazendo as coisas que agradam a Deus, deixando as coisas do mundo, as coisas que não agradam a Deus, e fazendo as coisas de Deus, porque só assim a nossa vida tem sentido, se vivemos para cumprir a missão e o propósito que Deus destinou para a nossa vida. Curve sua cabeça comigo, ore a Deus, peça a Ele misericórdia. Se você em algum tempo da sua vida se afastou, se distanciou da vontade de Deus, você que nasceu para Deus cumprir uma missão na tua vida, você que havia sido separado ou separada para Deus desde o ventre materno, você
a quem Deus sempre fez promessas, que seria um moço, uma moça, um homem, uma mulher, usada nas mãos de Deus, mas de repente o mundo te atraiu, o maligno te seduziu, as coisas mortas, as coisas impuras tiveram mais forte atração sobre a sua vida, e você aos poucos foi se enfraquecendo, foi se entregando a esses prazeres. Hoje você se vê assim como que amarrado, sem forças, como Sansão. Talvez você se veja até cego para as coisas espirituais, perdeu o paladar para as coisas de Deus. Mas nessa noite, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu clamor, como ouviu o clamor, a oração de Sansão. Deus está te restaurando as forças, Deus está te levantando novamente. O plano que Ele estabeleceu para a sua vida vai ser cumprido, porque você abriu os olhos antes de chegar ao momento final. Você teve esse momento de arrependimento antes que não houvesse mais tempo. E agora, diga ao Senhor que você quer voltar ao início de tudo, refazer tudo, fazer as coisas como deveriam ser feitas. Deus se compadece, te recebe novamente como filho, como filha, te toma nos braços e te diz: eis que eu restauro as tuas forças, eis que eu renovo as tuas forças, eis que eu faço de ti um novo vaso, eis que eu faço de ti, em ti, uma renovação para cumprir o meu propósito, a minha vontade, a minha missão na tua vida. Vamos cantar? Nessa canção, medite. Naquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida, naquilo que Deus vai fazer através de você e em você. Deixa Ele cumprir o plano dele na tua vida. Entregue-se a Ele. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu, não importa o que você fez. O importante é que hoje você toma uma decisão e você está disposto a seguir novamente a vontade de Deus, o rumo de Deus, a direção de Deus. Ele te ama, te ama, Ele te ama.
sei onde está. Ah, tá aí. Obrigado. Você que trouxe a oferta aqui. Colocar aqui. Eu oro para que Deus te dê no mínimo 100 vezes mais isso que você está dando. Deus te retribua, que você tenha sempre saúde e força para granjear o plano, que as portas estejam sempre abertas na tua vida, que jamais tenha faltar nada daquilo que você necessita, que você possa ter abundância, multiplicação dos bens, dos recursos na sua vida. As fontes do Senhor sejam sempre abertas sobre você, sobre o teu lar, sobre a tua família, cada dia mais. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quero fazer essa oração final. Nessa oração final, vou pedir que você, vamos levantar um clamor pela vida do pastor Carlai. Recebi um recado agora que ele teve um AVC, está internado em Santos. E o Carlai é um pastor muito amigo nosso. Então vamos orar com fé, para que Deus esteja restaurando o seu filho, ele saia dessa com saúde, saia dessa em perfeitas condições, o milagre seja feito na vida dele, não venha ficar nenhuma sequela. Oh Deus de poder, tenha misericórdia do teu filho, Senhor. Nós oramos por ele, Pai. Nós pedimos que as tuas mãos estendidas sobre ele, lá em Santos, ó Pai, onde ele está, esteja dando saúde, esteja dando restauração, que ele saia dessa, Pai, bem, não venha ficar nenhuma sequela sobre ele, não venha ficar nenhuma consequência desse AVC, Senhor, sobre ele. Mas, Pai, seja feito o teu milagre na vida dele, Pai. Dá força para a Shirley nesse momento, ajuda ela, Senhor, que ela possa, Senhor, também administrar, Senhor, o seu amparo. Cremos no teu poder, oremos colocando nas suas mãos. Assim como eu oro, pedindo que tu esteja conduzindo teus filhos, tuas filhas para casa, levando paz e segurança, dando a sua proteção em todo o decorrer da noite, nos próximos dias. Seja a tua bênção sobre todo o teu povo. Amém, Jesus. Amém.